É um prazer estar aqui com vocês, nesse tempo que tudo que a gente tem dito ao longo dos últimos anos, sobretudo agora, já no Lula 3, tem se comprovado do ponto de vista do desastre da agenda econômica que segue sendo implementada no Brasil. Claro, a gente se conhece há muito tempo e, de fato, boa parte das nossas críticas começam lá atrás, quando se teve a oportunidade de fazer uma mudança estrutural no Bolsa Banqueiro, nas metas de inflação absurdas e nessa lógica econômica que nunca teve uma reforma profunda. Ao contrário, nos governos Lula 1, 2, quando a gente tinha uma situação econômica mais favorável, se conseguia ter mais concessão e projetos importantíssimos para o povo brasileiro, porque a circunstância da conjuntura internacional também era mais favorável ao Brasil. Mas a gente dizia lá naquela época, não mexe na estrutura econômica, na primeira crise, é justamente ali, nesses projetos importantes, que se perde recurso e não se resolve uma dívida histórica que se tem com um orçamento tão grande como o do Brasil, que serve para financiar majoritariamente o sistema financeiro, os parasitas do sistema financeiro. Um país que dedica 1 trilhão de pagamento de juros, né? E aí, com todo respeito ao professor José, que deve ter meia dúzia de títulos lá, nós estamos falando dos grandes parasitas e especuladores do sistema financeiro, que eu sei. Só para minha aposentadoria. Eu sei, mas é que o senhor brincou, né? Agora a gente sabe que é um paraíso, né? Para quem quer especular. Pega empréstimo com juro negativo, vem para cá, compra título, vai ser remunerado e bem remunerado, e o aumento da taxa de juros de forma sistemática faz com que a gente tenha, primeiro, uma economia voltada na prática para atender esses interesses, e segundo, o estrangulamento dos gastos primários. Porque depois disso, bom, o Brasil viveu um golpe parlamentar, o Temer e a aceleração das medidas de austeridade, e o teto de gastos. Sim, nenhum outro país do mundo tem uma regra draconiana, e a gente sabe que é um absurdo do ponto de vista do que isso congelou em termos de recursos públicos. Mas quando, e óbvio, continuado no governo Bolsonaro, embora o Bolsonaro tenha rompido ali 2 ou 3 vezes o teto, né, na pandemia, não por vontade própria, talvez, o teto acho que sim, mas porque o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial foi, né, uma batalha que se venceu aqui na Câmara dos Deputados, eles queriam dar R$200, a gente lembra. É sempre bom contar essa história, porque a gente tem que relembrar. Mas ele rompeu em 2022 para tentar ganhar a eleição. Rompeu o teto de gastos em 2022. Se ganhasse a eleição, ia voltar para o teto de gastos e ia massacrar a política do salário mínimo, como o Paulo Guedes já estava anunciando. Mas, enfim, nós alertamos quando o governo apresentou o arcabouço. E a fala do professor José só confirma, ainda com esse sistema de metas de inflação e de controle mensal, mais difícil e menos flexível do ponto de vista da agenda econômica que se pode fazer numa conjuntura difícil. Internacional difícil, e eu não digo só economicamente, porque a gente ainda está sofrendo os impactos, digamos assim, econômicos, mas também políticos da crise de 2008, e politicamente também, porque o tema da extrema-direita é um tema mundial. Nós temos Trump nos Estados Unidos de volta, nós temos, né, várias eleições que a extrema-direita desponta como, lamentavelmente, uma alternativa, e a gente sabe que boa parte dessa decepção vem das medidas de austeridade, da falência da democracia liberal, digamos assim, e da ausência de uma alternativa socialista, na nossa opinião, né, que precisa ser construída com peso de massas para enfrentar esse momento de desorientação da classe trabalhadora. Bom, e eu fiz todo esse preâmbulo porque a situação no Brasil é muito delicada. Veja, nós estamos entrando mais da metade do governo, terceiro governo Lula. Nós estamos no momento que nós já tínhamos um orçamento para as universidades menor do que o de 2019, reajustando com a inflação. Menor que o de 2011, quando não se tinha lei de cotas, ou seja, as universidades eram menos diversas e menos universidades nós tínhamos, porque os governos Lula ampliaram as universidades no nosso país, né? Um dos méritos dos governos Lula 1 e 2, em continuidade, o Dilma 1. Mas olhem o grau do problema, que a gente tem um montante menor e um contingenciamento de 30%, 36% desse orçamento que já é pequeno.
É o apagão das universidades. É o apagão da ciência, que é super importante para, inclusive, desenvolver tecnologias e, bom, dar o retorno social para o nosso povo. O próprio governo, que, bom, fez a política de valorização real do salário mínimo lá atrás, faz uma mudança das regras no ano passado para mexer nessa política econômica para cumprir a lógica do arcabouço. E volta e meia tem projetos ou medidas de contingenciamento que inviabiliza que milhões de brasileiros acessem os seus benefícios. Como acontece, lamentavelmente, muito bem denunciado pelos nossos trabalhadores que fizeram a greve do INSS, dessa fila que está represada. Aliás, eles já alertavam esse escândalo de corrupção lá atrás. Os trabalhadores concursados e os sindicatos combativos dos previdenciários para, enfim, alertar o governo, e nós vimos o que foi a fraude aí. Começou no governo Bolsonaro, mas, bom, continuou nos últimos 2 anos e que atingiu os aposentados e aposentadas brasileiras. Isso tem repercussões, né, do ponto de vista da desigualdade de um país como o nosso, e eu não preciso dizer aqui, porque nós estamos entre amigos, no sentido de pessoas que acompanham a necessidade de enfrentar a concentração de renda, enfrentar a desigualdade social, enfrentar a Bolsa Banqueiro, garantir a taxação das grandes fortunas, investir massivamente no crescimento do emprego, que deveria, e é uma das atribuições do Banco Central, embora fique, né, eles não cuidem disso, mas também o crescimento da massa salarial, né, do povo brasileiro. E além dessa questão da desigualdade, a gente tem o tema justamente político. As últimas 2 pesquisas de aprovação do governo, por exemplo, é a demonstração disso. Nós estamos enfrentando um momento da história muito complexo, que é uma situação ainda defensiva para a classe trabalhadora. Nós derrotamos o Bolsonaro, muito importante, foi a maior vitória democrática desde da Constituição, porque ter um outro governo Bolsonaro, essa é uma tragédia, um fechamento das liberdades democráticas. Mas, ao mesmo tempo, a gente elegeu o Lula para ter outra condição de lutar. E é preciso seguir essa luta. Porque a própria questão, bom, dos desafios sociais, econômicos, políticos, da auditoria cidadã da dívida, do controle dos juros, das lutas que nós encampamos ao longo dos anos, segue mais do que necessário, quanto a gente já está vendo a repercussão negativa, no ponto de vista da aprovação do governo, diante das massas trabalhadoras que votaram no Lula. Não é a desinformação promovida pelas fake news, e a gente sabe que tem fake news e que tem um conluio das big techs com a extrema-direita para não avançar no marco regulatório, mas também para dar visibilidade para determinadas figuras. Mas não é isso. Se a gente pega as pesquisas, a gente vai ver que o governo perdeu a aprovação entre aqueles que votaram no Lula em 2022, que estão vendo os alimentos altos, e a gente tem uma economia voltada aos interesses do agronegócio, que também tem impacto do ponto de vista do custo dos alimentos, né, no bolso dos brasileiros. Quase zero reforma agrária. Está paralisado, porque o INCRA não tem dinheiro. Por conta do arcabouço fiscal. E aí tu não consegue nem atender uma demanda legítima de distribuição de terra, nem baratear e aumentar a produção de alimentos com os movimentos sociais populares. A gente tem a questão, né, das nossas universidades, das políticas e da luta dos servidores por carreira, enfim, que seguem represados. Então, eu acho que nós temos um desafio muito grande, que é justamente fazer, ou saber fazer toda a unidade de ação para enfrentar a ameaça da extrema-direita, a tentativa de anistia, que nós vamos ter que enfrentar agora. Volta e meia eles tentam pegar uma carona, tentam que os golpistas não vão para a cadeia. E, bom, é muito importante passar a limpo o 8 de janeiro, não como um episódio isolado, mas como uma tentativa de golpe que existiu, de fato, no Brasil, e que a gente precisa debelar para que não se repita e para que, bom, justiça seja feita. E, se for, a gente sabe que o Bolsonaro vai acabar na cadeia, e pela primeira vez na história, vários generais do alto escalão, que é muito importante do ponto de vista das liberdades democráticas, mas, ao mesmo tempo que a gente sabe fazer toda essa unidade de ação para defender o governo frente a qualquer ameaça golpista, manter a independência dos movimentos para criticar uma agenda econômica que só atende os interesses do mercado e que segue custando caro ao povo brasileiro. Eu acho que iniciativas como essa são muito importantes, né, desse fórum combinado com as entidades, com a Auditoria Cidadã da Dívida, com a nossa frente, e essa tem sido uma luta que nós temos nos imbuído aqui na Câmara dos Deputados, que, digamos, é um lugar, né, que nós
somos maioria, vocês sabem bem, o parlamento é um parlamento de classe, não é dos trabalhadores e da juventude, existe uma maioria do ponto de vista dos interesses dos grandes capitalistas, mas quando tem pressão de baixo a gente consegue vencer. Vamos lembrar o que foi a campanha da reforma administrativa ou contra a reforma administrativa no governo Bolsonaro. E nós conseguimos paralisar numa condição super desfavorável, né? O novo Fundeb, a Lei Aldir Blanc, tantos outros temas que, tendo uma pressão de fora para dentro, se conseguiu reverter. Esse é o desafio para fazer, tanto em relação desse decreto do apagão que foi protocolado ontem, quanto em relação ao sistema da dívida e à taxa de juros, porque é vergonhoso, né? Agora não dá só para dizer que é o Campos Neto bolsonarista, que era um bolsonarista mesmo, que era um defensor dos mercados, mas agora a maioria do cupom já é, né, indicada pelo governo, e o Galípolo foi indicado pelo Lula, e a gente segue batendo recorde como a maior taxa de juros do mundo, que tem todas essas consequências muito bem apresentadas pelo professor José Oreiro, e que eu sei que todos nós compartilhamos desse entendimento, dessa compreensão do quanto custa ao povo brasileiro no sentido do orçamento público, que é aumentado com o aumento da taxa de juros, porque aí os serviços financeiros consomem todos os recursos e espremem os gastos primários, ou melhor, os investimentos primários, que ficam limitados pelo arcabouço. E, por outro lado, né, além dessa remuneração, do ponto de vista do orçamento público, o que impacta no bolso mesmo dos brasileiros. Bolso, do ponto de vista do consumo, né, das famílias, num país que 70% das famílias já estão endividadas. Então, contem comigo nessa luta, contem conosco nessa batalha. É um prazer estar aqui com vocês, que têm feito essa luta desde o primeiro dia do governo Lula, no sentido de manter a independência e as mesmas coisas que se defendia lá atrás, no governo golpista do Temer, no governo negacionista do Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, as mesmas bandeiras, de forma coerente, de forma corajosa, de forma independente, para mostrar que os movimentos sociais, os lutadores e ativistas não aceitam essa lógica perversa que massacra os cofres públicos e o povo brasileiro.